Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Quanta alegria nós nos encontrarmos aqui novamente, né? Deus assim permite. Eu estou alegre, continuo alegre, apesar de tanta turbulência, tanta coisa, mas nós continuamos alegres. E eu tenho certeza que a nossa alegria é de saber que nós temos uma pátria futura. Quantos creem nisso? Me faz muito lembrar de Billy Graham. Ele tem uma frase, né, muito bonita, expressiva, eu gosto dela. Estou apenas passeando por esse mundo. Minha casa está nos céus. Quantos aqui a casa está no céu? Está te aguardando? Todos nós, né? Glória a Deus por nós estarmos aqui. Eu quero, antes que me esqueça, eu quero aqui apresentar o irmão que está ali. O Tiago, é isso mesmo? Irmão Tiago, pastor Odon Capucci, não é? Ele nos passou aí um comunicado, era para o irmão ter vindo aqui ao domingo, não é isso mesmo? E não deu certo, mas hoje ele está aqui. E uma notícia boa, ele me escreveu aqui. E uma atitude nobre e sábia, essa sua, Tiago. Parabenizar você, já a gente não conhece, mas parabenizar você. Eu quero apresentar o Tiago, o irmão Tiago, primeiramente. Levanta aí, Tiago, por favor. Que diremos a ele, irmãos? És bem-vindo em o nome de Jesus. Esta igreja ama o irmão, tá? De contínuo essas portas abertas, sustentadas pelo Senhor Jesus Cristo. Saiba disso. Eu tenho certeza que você sabe que está no melhor lugar do mundo. Eu gosto de dizer aqui. Irmãos, o intuito dele é estar reconciliando, tá? O pastor Odon falou e me passou isso aí domingo passado. E no final do culto, os irmãos nos lembram aqui, você estará vindo aqui, tá, Tiago? Nós estaremos orando, nosso pastor presidente estará orando por você. Deus abençoe sua vida, continue nessa maratona. Nós fazemos parte de uma maratona cristã, tá? É um exercício, uma maratona para chegar no céu. Pode sentar, Deus abençoe sua vida. Irmãos, nós já discorremos com os irmãos aí, pontos de vista, né? Conteúdos, resultados, sobre a vida do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, nós podemos dizer que uma atalaia também do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas lições aprender com Abacuque? Quantas lições? Principalmente a do versículo 2 do capítulo 2 de Abacuque. O outdoor de Deus. Deus mandou que Abacuque, aquela nação de Judá, com tanto problema, com tanta situação interna, e tinha uma situação externa que estava vindo dos inimigos subjugar aquela nação, devastar ela. E aconteceu, não teve jeito de impedir. Então nós aprendemos tanta coisa assim com Abacuque. E aí nós começamos a discorrer com os irmãos, os pontos importantes sobre o avivamento. A igreja precisa de contínuo estar avivada. A igreja não tem avivamento agendado, é o que nós aprendemos. Vocês lembram disso ou não? A igreja não tem avivamento agendado. A agenda do avivamento, ela é feita no céu, por Deus. E toda a nossa atividade cristã, tudo que nós temos internamente para poder agradar a Deus, andar segundo o que preceitua a palavra de Deus, tudo é sobre as ordenanças de Deus. Porque sem as ordenanças de Deus nós estamos perdidos. Por isso Deus escolheu aquela nação, o povo de Israel, para poder dar um senso de pertencimento àquele povo. Aquele povo não sabia para que lado que ia, estava perdido. Obrigado. Aí, o que acontece? Chegou a nós, para nós não vivermos. Eu peço Eliabe, coloca Eliabe esse zap que eu passei para os irmãos aí, e eu já tenho falado com os irmãos, vocês vão memorizar isso aí. Dá uma olhada nisso aí. Eu sei que alguém já viu isso aí no grupo. Tem como abrir? Está dando para ver ou não?
Você está vendo ali um grupo de zebra, você está vendo um predador, que é o leão, correndo atrás de uma zebra. E esse leão ali está escrito nele, está dando para você perceber? O que está escrito lá? Satanás. Aí o grupo lá, ó, das zebras estão lá longe. E uma zebra desgarrada. Uma zebra desgarrada. Isso aí é uma aula para nós. Lembra de nós falarmos aqui, irmãos? Lembra ou não? Né? Aquela alcateia de leão, aí vai o turista, aquela coisa toda que você já sabe, nós já falamos. O turista chega lá na Land Rover, vê uma alcateia de leão, esse leão não é bravo assim. Muda a história, manda só o motorista ali, o condutor, ir com o veículo. A hora que ele chega lá, que ele desligar o carro, o leão, a alcateia já fica em posição de ataque. Assim é os cristãos que não estão querendo ir na casa de Deus aprender. Quer a bênção, mas não quer o abençoador. Tá? Nós discorremos isso aí, deixa aí nessa tela aí, por favor. Nós discorremos aqui esses imperativos, da necessidade do avivamento. E a crise de polarizações, nós começamos a citar semana passada, do que nós estamos vivenciando nos quadrantes, nos pontos cardeais da terra, norte, leste, sul, oeste, por aí vai, É o que está acontecendo, porque o inimigo opositor, ele está ferrenhamente buscando a quem possa tragar. Está vendo essa zebra? Ela fora do agrupamento dela. E o cristão fora do agrupamento dele na igreja, ele só tem a perder. Se fosse assim, Deus não teria deixado constituir a igreja. Quantos aqui é a igreja do Senhor Jesus Cristo? Eu creio que todos, nós somos. Então, nessa necessidade imperativa do avivamento, a igreja tem que ter uma constância ostensiva, em meio à luta, em meio a tribulações, em meio a perseguições, em meio a dificuldade. Não é fácil isso, não é mesmo, não é. Jesus deixou bem claro para nós, que nós teríamos aflições. Então o cristão precisa entender que ele tem que estar no seio da igreja. Quer progredir, quer ter prosperidade espiritual. A primeira prosperidade que nós temos que buscar é a prosperidade para a nossa salvação. Que adianta nós ficar 30, 40 anos na igreja e não entender uma prosperidade de salvação? Nós temos que saber que a nossa pátria não é aqui. Não é aqui. Em Hebreus, capítulo 11, traz ali a narrativa dos heróis da fé. Mesmo eles tendo aquela fé, andando, trilhando, eles ainda não alcançaram naquela ocasião, mas estão aguardando, aí a pátria celestial, chegar lá na pátria celestial. Ainda estão aguardando. Então nós precisamos desse avivamento, a prática, a obediência congregacional, estar congregando é imperativo, é uma necessidade imperativa. Não é opção. Nós entendemos que tem muitos irmãos que não têm a condição de estar na casa de Deus todos os dias. A gente entende isso. As dificuldades do labor, o dia a dia. Nós estamos em um momento crítico, questão de economia que vem se colapsando no mundo inteiro. Nunca se esperava que os Estados Unidos, a Europa, ia ter um abalo econômico como está tendo agora. Pós-guerra, de fevereiro para cá, mudou tudo o perfil de economia, na maior nação do planeta, na nação mais destacada no planeta, mais poderosa no planeta, que é os Estados Unidos. Depois, as outras nações ricas ali, que fazem parte do G7 na Europa, estão sendo abaladas economicamente. Aí nós cristãos, sabendo da vinda de Jesus Cristo, para onde nós corremos? Para um agrupamento da igreja, congregar na igreja, estar na igreja, provimento de palavra, buscar palavra. Então, tudo isso é importante para nós. Eu vou voltar a falar aqui de novo, esses imperativos, é uma necessidade do avivamento. Nós temos que ter ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Nós precisamos colocar isso na nossa mente, não podemos brincar com isso. Não adianta eu vir à igreja e não ler a palavra de Deus.
Não adianta eu congregar, não buscar entendimento da palavra de Deus. A Bíblia nos fala, quem não tem entendimento, o que tem que fazer? Peça a Deus, que liberalmente, olha só, liberalmente concede. Por que o mundo está se dando as cabeçadas? Porque eles confiam o quê? No poder que eles têm. Israel, quando for pressionada lá no futuro, no Armagedon, Deus vai mostrar para Israel que Israel precisa da dependência de Deus, não confiar em si próprio e nem confiar nos outros que vão auxiliar, mas confiar no Deus verdadeiro. E em Abacuque nós aprendemos essas coisas todas aí, e nós discorremos aqui com os irmãos, né? Esse primeiro ponto, que é a necessidade imperativa do avivamento. Há igrejas que têm doutrina, mas não crescem. Há igrejas que crescem, mas não têm doutrina e nem ética. Isso é sério, é sério. Estão fazendo do evangelho barganha, estão fazendo do evangelho mercadoria. Isso vai na contramão da palavra de Deus. E é bíblico que isso viesse a acontecer. É bíblico. Então, há igrejas que crescem, mas não têm doutrina nem ética. Há aqueles que são ortodoxos, conhecem a palavra de Deus, né, na doutrina, mas são liberais na ética. Libera tudo, faz tudo, é liberal. O liberalismo. E aí, que quando o liberalismo penetra na igreja, o que acontece? A igreja não fica tendo muita diferença com o mundo lá fora. O liberalismo não pode adentrar na igreja, não pode infiltrar na igreja. Porque é a palavra de Deus que é a bússola para nós, que é a ética para nós, que é a nossa conduta. Lembra de nós falarmos aí o ano passado, não sei se foi esse ano, foi ano passado, né? Sobre Esther e Mardoqueu. Esther e Mardoqueu, eles tinham uma coisa em comum. Eles conheciam o código moral da família cristã, que é a palavra de Deus. O código moral da família cristã é a palavra de Deus. Porque se nós entendermos e obedecermos a Deus, nós não temos dificuldade com o governo, nós não temos dificuldade de labor secularista, nós não temos dificuldade nenhuma, porque a ética e o Espírito Santo nos adorna dessa forma, nos dá forma, faz nós sermos pessoas éticas, pessoas boas. Então isso é necessário, de suma importância, para nós entendermos a palavra, porque quando nós conhecemos a palavra, a ética é automática, ela vem interna, porque você conhece a palavra de Deus. Apóstolo Pedro citou, importa mais obedecer a Deus do que a homens. Isso aí não dá legalidade para nós, né, tripudiar em cima das leis que o homem coloca. É porque aí nós não vamos ter dificuldade, porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós não temos dificuldade de sermos educados, de sermos esperançosos, de sermos éticos, de sermos companheiros, de sermos irmãos em piedade, em amor, e por aí é muita coisa que faz nós caminharmos. Então, há aqueles que são ortodoxos, conhecem a palavra, né, a doutrina, mas são liberais na ética, deixa o oba-oba tomar conta dele, e a igreja não pode se harmoniza com o mundo, a igreja não se populariza com o mundo, ela não se mistura com o mundo, a igreja está no mundo, mas não pertence ao mundo, a igreja é você, que é organismo vivo, e eu, a nossa pessoa, nós somos igreja, isso aqui é o templo, é o lugar de nós reunirmos, comungarmos a fé, alegrarmos a fé, celebrarmos a fé, por aí vai. E aí outras coisas que nós discorremos com os irmãos aqui, são ortodoxos de cabeças e hereges na conduta. Hereges o quê? Está cheio de heresia, querendo ir na contramão da palavra de Deus. Lembra de nós colocarmos aqui na escola dominical, no fechamento agora do trimestre, nós colocamos aqui Apocalipse capítulo 22, o versículo 18 e 19. Quem tirar, quem acrescentar, será banido o nome do livro da vida. Então nós não podemos acrescentar, não podemos colocar modismo nesse evangelho, não podemos querer atualizar esse evangelho, nós sermos aculturados, nós sermos pessoas que fazemos parte da contemporaneidade, da evolução do meio social, é uma coisa. Agora a palavra que está inserida no meu coração, essa aí não pode mudar, porque Jesus Cristo é o Deus do passado, é o Deus do presente, é o Deus do futuro, nós sabemos disso, e ponto.
Então nós não caminhamos na contramão, não podemos. Uns têm caráter, mas não têm carisma. Quantas pessoas você conhece assim? Tem muito caráter, mas não dá conta de pegar a mão e estender para ninguém. Fechado, circuito fechado. O mundo dele gira em torno do umbigo. Eu. Não estende a mão. Não é uma pessoa aberta, não é uma pessoa alegre, não é uma pessoa participativa. É uma pessoa difícil de você lidar. Tem pessoas que você tem que ficar adulando, sim ou não? Para poder, às vezes, aproximar a amizade. Obviamente, cada um tem suas peculiaridades, né, de caráter. Tem pessoas mais sistemáticas. Mas a palavra de Deus manda nós termos coisas em comum. O que é o Salmo 133? Ali uma lei dorsal de comunhão para a nossa vida. É um legado que tem para a nossa vida. Comunhão. Que adianta nós termos caráter, ter ortodoxia, mas não termos comunhão? Precisamos ter um prisma de entendimento. O Espírito Santo, quando você lê a palavra, nós lemos a palavra, o Espírito Santo gera em nós um prisma de assimilar as pessoas, entender como elas são. Isso é importante. Abacuque transmitiu tudo isso aí para nós. Eu estou citando sobre o avivamento. Outros têm o carisma, mas não têm caráter. Não vive, né? Os que sabem não fazem, e os que fazem não sabem. Está assim? Está assim, cheio de pessoa por aí. Me faz me lembrar aqui um dos vícios perigosos deste século. As pessoas autossuficientes. São pessoas, porque às vezes têm conhecimento, mais do que os outros, têm oportunidade, elas não abrem. Elas não trabalham para a obra como precisa trabalhar, com humildade. Jesus deixou posses, quando ele morreu na cruz, casa, camelo, gado. Jesus deixou isso? Claro que não. Jesus já é um sinal de que aponta para que nós entendermos que nós não somos donos definitivos daquilo que nós temos posse. Nós somos fiéis depositários daquilo que Deus nos dá. Eu já falei isso aqui. Nós não vamos levar nada daqui, casa, roupa, nada. Então nós precisamos entender, nesse avivamento, nós precisamos entender o processo da comunhão. Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Meu pai gosta de falar unhão no outro. Não, é união mesmo. Então precisa disso. Fala aqui a situação da polarização. Sim, pode falar, pai. Quando procurou Jesus ali, procurando sobre os bens terrenos dele, ele disse que o filho do homem não tinha aonde reclinar a cabeça. Aonde você morre? A resposta dele foi: o filho do homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. E ele, sendo dono de tudo, né, mostrou um exemplo exímio, maior, né, o pináculo da humildade, podemos dizer assim. Jesus é o pináculo da humildade, podemos atingir o máximo. Então nós precisamos caminhar dessa forma, entender que essas polarizações, ela quebra e dificulta o avivamento na igreja. A igreja não tem como ser avivada se nós não tivermos essa comunhão. Se tivermos essa polarização com o mundo, a igreja querer ser aliada com o mundo, nós não damos conta de sobressair. A igreja tem a perder, ela não ganha, ela perde. Isso não é ser puritano, mas viver de acordo e conforme a palavra do Senhor para nós. O Salmo 119 e o versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é a luz para nós. O segundo ponto, para nós caminharmos aqui e darmos conta de finalizar. Confusão sobre o avivamento. Primeiro ponto, a necessidade imperativa do avivamento. Traz aqui os destaques. Nós precisamos ter ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Nós precisamos entender isso. Esse segundo ponto, confusão sobre o avivamento. Muitos confundem avivamento com cacoetes pentecostais. O que é o cacoete? Quem é que pode falar aqui? Quem é que sabe? A maneira da pessoa trazer uma forma dele, de fazer cacoetes. Tipo uma pegadinha, uma pessoa que gosta muito de fazer pegadinha. É um cacoete. Sim ou não?
Aquela pessoa que tem aquele jeito, aquele cacuete, é diferente da palavra de Deus, da conduta da palavra de Deus. Quer fazer um cacuete com a palavra de Deus, fazer um arranjo com a palavra de Deus, para o que? Atingir públicos, para atingir pessoas. Aí a pessoa cria aquele cacuete ali, aquela forma de se expressar com o evangelho. Precisa fazer alguma coisa para acrescentar nesse evangelho? Deus precisa de ajuda? Eu quero perguntar aos irmãos, vocês pensam que Deus precisa de ajuda? Não. O que Deus quer de nós é compromisso, o que Deus quer de nós é obediência, o que Deus quer de nós temor, o que Deus quer de nós a prática, a ortodoxia, o entendimento. Deus quer de nós a ortopraxia, a prática do evangelho, a piedade, o amor, a esperança, o perdão. Quantas pessoas que você conhece que não dá conta de perdoar? Vive no cárcere do ressentimento a vida inteira, não consegue, não dá conta, porque não tem leitura da palavra de Deus. Às vezes tem a leitura da palavra de Deus, mas não abriu o coração verdadeiramente para Deus, saber que nada é dele aqui nessa terra. Quando a pessoa começa a entender que não tem nada aqui nessa terra, aí os caminhos de Deus se tornam mais fluíveis na vida dessa pessoa. Olha, a Abby aproximou mais ali. Olha aí, devemos estar aqui na igreja, né? Então, outros comodismos heterodoxos. O que é isso? Contrário aos princípios da palavra, né? É um comportamento de ideologia de quem pratica heresia, né? Fazendo coisas que a Bíblia não permite, e no contrário às escrituras sagradas, os modismos que você vê por aí. Então vai acontecendo isso. Cultos encharcados de emocionalismo e propagandas de milagres. Quantas pessoas pregadores que você conhece assim, cheio de propaganda de milagres? Com essa pandemia, muitos desses, a ficha deles estão caindo. Muitos. Irmãos, não estou fazendo juízo nem julgamento de ninguém, mas muitos desses, a ficha está caindo. Muitos, mas muitos desses com essa pandemia, e vai cair mais ainda. Sim. Ontem que o pregador aqui, ele desafiou muita gente. Falou umas verdades, né? Às vezes tem que mudar o culto de ensino. As verdades que nós precisamos ouvir. Então, é isso. Não adianta querer inventar moda para cima de Deus, não, irmãos. Não adianta. Tem que ser da forma de Deus, da maneira de Deus. Exatamente. A grande verdade. É antropocentrismo, né? A igreja antropocêntrica, onde é que o homem que tem as experiências, ele vai fazer os cacoetes litúrgicos, vai fazer o malabarismo litúrgico, vai trazer a dramaturgia litúrgica, aí arruma oratório, um monte de coisa. Eu não estou condenando A e B, mas muitos devem dizer, que dia que o evangelho pode ser um evangelho anunciado com piadinha? Fala para mim, irmãos. Olha, não é que eu sou caxia nem nada, eu já convivi no meio de piada, coisa assim. Aonde que precisa disso? Precisa, irmãos? Não precisa. Pode falar, Joel. Pastor, em São Mateus, capítulo 18, diz assim: o poder dos crentes. Olha só, o poder dos crentes é o título. E aí ele fala: em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. E aí nós cristãos, né, falamos, então é tudo. Então se eu dizer falar alguma, né, uma falácia aqui, né, está aceitando o Senhor. Mas aí logo no rodapé diz o seguinte: olha, se o crente se comportar biblicamente, a decisão tomada será honrada e ratificada no céu. No céu. Ratificada, hein? Se acrescentar, se tirar, está lá, o versículo 18 e 19, Apocalipse capítulo 22. Aí o povo está acrescentando. Não adianta nós escondermos isso. Não adianta nós escondermos isso aí. Não precisa tentar esconder. Eu vou colocar um lembrete aí para os irmãos. Isso aqui é importante, tá, irmãos? Coloca aí, Eliabe, vou mandar para você aí. Eu acho que ele não está aqui. Ah, tá, vou mandar aí. Isso aí confirma isso aí.
que é em Apocalipse. Liab, coloque esse aí, por favor. Isso aí está mais fácil para nós. A igreja que não prega a verdade, por medo de perder pessoas, já perdeu Cristo. Porque a igreja tem que ser cristocêntrica. Esse nome é que impera sobre nossas vidas. Por isso nós estamos vindo aqui. Não estamos aqui por utopia, por vaidade, por fama, por status, por aparência. Quantas pessoas que beram certas pessoas, autoridades, para ficar perto, achando que ele está se promovendo aquilo ali, ele é o cara que tem mais amizade, ele consegue ou não. Quantas pessoas você conhece assim? E depois quebra a cara. Eu perguntei para o meu pai, se um fulano, isso já tem um tempo, se o fulano ganhar, quem que ele vai ajudar? Meu pai respondeu na hora, ele. Vai ajudar ele. Não estamos desconfiando de ninguém, irmãos, nós somos políticos, tá? Você é político desde que você nasceu. Não estou fazendo aqui nada contrário à política. Mas a política, ela, a igreja, não se mistura. Política é política, igreja é igreja. São poderes interdependentes. Tá? A igreja não pode ingerir no Estado, o Estado não pode ingerir na igreja, ou pode? Até o ano de 1500, a igreja mantinha o domínio das artes, da ciência, da economia, da política, ela mantinha o domínio. Tudo era no rodapé da Bíblia. Quem lia a Bíblia era só o clero que participava, ia pintar um rosto numa pessoa, colocava só o rosto lá e não colocava o corpo. Aí veio Michelangelo, quebrou essa situação, né, começou a pintar as pessoas como quebrou, tirou já a hegemonia da igreja nesse ponto. Aí veio Maquiavel, quebrou a questão da política no seio da igreja, porque até 1500, o ano de 1500, a igreja punha e tirava quem quisesse no reinado. Ela colocava quem ela quisesse lá no trono e tirava a mesma forma. Dessa era, 1500 agora, dessa era. Aí veio Maquiavel, escreveu lá o Príncipe, e cita essa frase, quebra a questão da política. A igreja não pode ingerir no Estado, o Estado não pode ingerir na igreja, são poderes interdependentes. Agora, a igreja, quando a igreja tem comunhão e ela tem avivamento, que ela busca, que ela tem a submissão da palavra de Deus, ela ajuda o Estado na orientação, na direção através de Deus. Ela ora pelo Estado para abençoar os nossos governantes. Apocalipse capítulo 29, o versículo 2 cita para nós: quando o justo governa, o povo alegra, o povo tem paz, o povo tem sossego, o povo dorme com aquele travesseiro celestial. Mas quando o ímpio governa, o povo sofre, geme, atrofia, fica retrógrado. Por isso você na eleição precisa ir votar, sim. Eu citei uma ocasião aqui, tinha dois candidatos, e aí a gente pediu, deu sabedoria para poder conduzir a situação. O que nós falamos? Falou, olha, os candidatos são bons, nós sabemos que por lei nós temos obrigação em votar, você é obrigado a votar, eu sou obrigado a votar, a nação brasileira, a pátria, tem lei que exige que você vote, mas o voto, ele é privativo, ele é meu, eu voto em quem eu quero. Eu voto em quem eu quero. Já viu um testemunho do pastor Júnior Trovão aí? O povo criticando por que a Venezuela está sofrendo, padecendo daquela forma, a Argentina entrando no colapso, Cuba a mesma coisa. E por que, mas Deus não estava na soberania daquele? Estava. Por que então que Deus permitiu? Deus não vota. Você já viu essa mídia aí? Júnior Trovão? Deus não vota. O povo escolhe aquilo que quer, depois sofre. Nós que somos cristãos, não podemos votar em branco. Temos que orar, dobrar o joelho, pedir Deus, a igreja que tem avivamento, pedir Deus direção para essas coisas. Olha aí, ó, a igreja que não prega a palavra de Deus, a verdade, por medo de perder pessoas, perdeu quem? Cristo. Perdeu o dono da igreja. Quem sustenta a igreja é o Senhor Jesus Cristo, é primazia, é prioridade, é Jesus Cristo. Está aí uma frase aí, contundente para nós, muito clara para nós. Valtinho, uns anos atrás aí, o nosso governo e a primeira-dama, lá naquele ginásio lá da Vila Nova, sim, eles deitaram no chão os dois, e os camaradas benzendo lá, o que eles fazem, né? Fazendo o ritual. O ritual dele lá, e isso era o governo que nós tínhamos na época. Então,
O casal de governo governava o estado de Goiás. Uma igreja, irmão. Terrível. Obrigado, pai. Uma igreja que tem um avivamento, que ela busca pelo avivamento, ela não cai nesse laço. Ela não fica preso a favores do Estado. Está entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Ah, mas então não pode votar. Você pode, é obrigado você votar. Mas Deus vai dar a direção, a orientação. A igreja que quer crescer, ela não precisa ficar na dependência do Estado. Aliás, irmão, é o contrário. O Estado é que depende da igreja. Nós, canal 2, joelho no chão, Senhor, abençoa o candidato à república, o candidato federal, estadual, municipal, o vereador, o prefeito, o governador. Nos dá, Senhor, a lente da fé, nos dá o entendimento, a sapiência certa para nós desenvolver, né, para que o país venha ter sossego, venha ter tranquilidade. Se nós abstermos disso aí, nós estamos compartilhando, fazendo força para o inimigo. Pode falar. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel desafiou o rei. Desafiou o rei. E venceu e foi famoso. Famoso. E Daniel participou o quê? Da alta corte lá da Babilônia. Ele defendeu. Então a igreja não precisa ficar buscando isso, a igreja precisa. Todo sábio daquela época tinha que procurar ele. Daniel. Ele foi o maioral. Pastor, obrigado, pai. Pastor, você é contra? Não, nós temos que ter senador, nós temos que ter presidente, nós temos que ter governador, mas a igreja não pode ficar devendo favor a esse povo. É isso que eu quero que nós entendamos. A igreja não pode se comprometer com isso. Não podemos ser um berçário de voto. Está entendendo, irmãos? Exatamente, o prejuízo é grande. Então a igreja que é avivada, ela tem essa diligência, ela tem essa prudência, ela trabalha dessa forma. Vamos caminhar aqui. Outros confundem avivamento com ajuntamento. Não é isso. Nem sempre uma multidão reunida é sinal de avivamento. Daqui aquela frase que nós já falamos: Satanás não teme grandes igrejas lá com muito número. Satanás sabe o que ele vai temer? Pode ser um pequeno grupo de 3, de 2, de 4, de 5, orando a Deus. Causa um terror para Satanás, porque ele não pode com o nosso Deus. Nós só temos poder, só somos revestidos de poder quando nós temos essa comunhão, como somos avivados, quando somos avivados, aliás, para poder o inimigo chegar e nós repreender ele na autoridade de Jesus Cristo, que o homem não tem autoridade para repreender o inimigo, se Deus não capacitar, não der revestimento lá do céu. Atos 1:8. Se não tiver com esse revestimento, o homem não consegue colocar o inimigo em retirada. Então, o avivamento não é fabricado na terra, mas agendado no céu. A igreja não produz a chuva do Espírito Santo, mas ela pode apenas dobrar os joelhos e clamar a Deus. É o que a igreja deve fazer. Guarda o contato com o teu Criador, é orar a Deus, não importa, Deus está sabendo o que é necessário. O avivamento é a obra do Espírito, a obra do Espírito Santo, que traz restauração para a igreja, salvação para o mundo e glória para Deus. Salmo 115, coloca aí, Eliab, por favor. O Deus glorioso e os ídolos inúteis. Esse texto traz para nós no Salmo 115. Não, o versículo 1, não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. O 2, porque as nações perguntariam: onde está teu Deus? O mundo pergunta, estão desafiando aí o meio cristão: aonde está o teu Deus? O nosso Deus está no alto e sublime trono e controla todo o universo, todo o cosmos, todo ele, nossa vida e tudo. Ah, mas por que essa nação está dessa forma? Lembra dessa frase do João de Trovão, foi muito boa. Deus não vota. Você precisa fazer o ato de civilidade e votar, e Deus mostra para nós aonde nós temos que ser sensatos para irmos, né, votar e saber que Deus está no controle e no domínio disso aí, não mais a igreja que detinha aquela igreja do século XV. Está entendendo, irmãos? Então olha só: mas o nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo de acordo com a sua vontade, tudo é de acordo com a vontade de Deus. O versículo 3 aí, aliado. Mas o nosso Deus está onde? Está nos céus. Ele faz tudo de acordo com a sua vontade, é tudo de acordo com a vontade de Deus, irmão, não é de acordo com a vontade do homem. Esse avivamento ele tem que ser vital. Eu escolhi esse salmo aqui, tem o Salmo 117, mas não precisa citar ele. Então,
é dessa forma que a igreja precisa caminhar. O terceiro ponto, o conteúdo do avivamento. Onde está o teu Deus? Esse Salmo 115 é a pergunta do mundo aí. Aí entra uma coisa que puxa o gancho aí, ó. Se a igreja está igual ao mundo, como que o mundo vai achar a igreja, Deus, o evangelho na igreja? Se a igreja está harmonizada, está ligada, está fazendo uma ligação com o mundo, os costumes mesmo do mundo, tudo da forma do mundo, a igreja não se diferencia do mundo. Aí abre a pergunta: onde está o teu Deus? Uai, está igual a gente, está pulando e dançando igual a gente, está fazendo festa igual nós fazemos. É isso aqui, aí a igreja não recebe esse avivamento. Aí esse agendamento para o avivamento da igreja, ele vai sendo retardado. E aí tem a perder, a igreja perde com isso. Então olha só, o terceiro ponto, conteúdo do avivamento. O avivamento nasce com o choro do arrependimento. Esse é o princípio legal, vital, para entender o que é o avivamento. Eu vou me arrepender dos meus pecados, do meu orgulho, da minha altivez, da minha prepotência, da minha arrogância, da minha vaidade, da minha vontade daquela posição. Isso tudo vai abarcar. Então, o avivamento da igreja começa com um arrependimento. Uma igreja que reconhece que nós somos pecadores, pequenos diante de Deus, porém, lavados e remidos no seu sangue. A igreja que consagra, a igreja que ora, a igreja que tem comunhão, a igreja que exercita a palavra de Deus, ela caminha para o céu. Todos prosperam para a salvação e mais abundância de proteção nessa terra que está cada vez tão mais perigosa, tão mais brutal, tão mais indelicada na questão familiar, ética, social e tão problemática na economia. Porque ver uma coisa bagunçar em uma nação é a economia ficar em turbulência. Está vendo os nossos vizinhos argentinos, os venezuelanos? A Venezuela que foi considerada, há 15 anos atrás, um dos países bem desenvolvido e quase que vou dizer mais rico, mais rica. E hoje olha onde é que está o caos. Deus não votou para a nação da Venezuela, Deus não votou para Cuba, Deus não votou para a Argentina. Porque as pessoas estão sem o provimento da palavra. Quando a palavra é inserida no meio da igreja, no seio da igreja, todos ganham, todos vencem, todos obtêm êxito e vitória, e paz e alegria, e é um espelho para as outras, o mundo lá fora, para as outras pessoas. Então, o avivamento é marcado por oração abundante. É oração. A igreja tem que ter oração. A igreja não tem oração, ela padece, ela se perde. A igreja precisa de oração. Quando os irmãos vêm aqui, oram, intercedem por alguém da família que está doente, isso é sério. Porque Deus é que cura, Deus é que liberta, Deus é que restaura, Deus que reaviva. Coloca aí, Isaías 44, versículo 3, por favor, Eliabe. O avivamento é sede de Deus, é vontade de Deus. É ter vontade de Deus. Olha que o profeta diz aí, Isaías capítulo 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento, aquele que tem sede, tem vontade de Deus. Como que eu vou ter vontade de Deus se eu não ler a palavra de Deus? Como que eu vou entender a rota para o céu se eu não ler a palavra de Deus que é provimento? O que eu vou entender de provimento? Como é que Deus vai me prosperar financeiramente? Vai me prosperar intelectualmente? Como que eu vou conseguir se eu não sou sedento por Deus? Se eu não tenho vontade de Deus? Os grandes heróis da fé venceram porque eles tinham vontade e compromisso com Deus. Conheciam o Deus que estava servindo. Pelo quê? Pelos testemunhos. Abriu o mar vermelho. Derrotou Faraó com seus cavaleiros, lançou no mar. Deu provimento de maná no deserto. Colocou nuvem para o povo no deserto, um sol causticante de quase 50 graus. À noite colocou uma coluna de fogo para aquecer o povo não morrer de frio. Esses são os testemunhos, os legados que foram vindo, e o povo hebreu foi escrevendo e testificando do que Deus fez. Gideão, saiu 30 mil, 32 mil? 32 mil, saiu no finalzinho, deu quanto? 300 só, porque Deus não queria deixar a glória lá para o homem, que o homem tem que se entender que tem que ter dependência de Deus. Somente 300 venceu
uma batalha que estava às vistas do homem, estava perdida. Está lá em Apocalipse, lá. Exatamente. Os medrosos. Ficarão de fora, os cães, os feiticeiros, os medrosos. Voltar 22 mil de uma vez, os covardes e medrosos voltaram 22 mil. Exatamente, olha aí, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Que terra seca é essa, irmãos? Joel, dá uma leitura da explicação desse versículo aí para nós. Olha, porque derramarei água sobre o sedento, aquele que tem sede, e torrentes sobre a terra seca. Terra seca nós podemos traduzir um coração seco, um coração sem vontade de Deus, não está regado, não está adubado com a palavra, não tem adubo para a palavra de Deus ali. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência. A provisão de Deus aí, ó. Pode ler, explica aí, por favor. Diz assim, essa promessa teria o seu cumprimento no Pentecoste. O cumprimento total, no entanto, só acontecerá no futuro. A água, nesse caso, é uma figura para o Espírito Santo. Esta é a promessa para a qual Pedro aponta em Atos 2,39. É uma promessa para Israel e para seus filhos. Como tal, e como outras sagradas escrituras mostram, fluiria de Israel para todas as nações da terra. Isto ainda está para acontecer. Está vendo? O reino vindouro. Para que todos tenham sede de Deus. Quem não tem sede de Deus é terra seca. Não está adubada com o valor verdadeiro da palavra. Que a palavra é que nos faz exercitar e caminhar para a fé. Obrigado aí. Hoje a igreja está substituindo o Deus das bênçãos pelas bênçãos de Deus. Quantas pessoas querem vir para a igreja para ter a bênção de Deus? Lembra de nós falarmos aqui, o reverendo Augusto Nicodemos, de que Deus não é garçom para atender os 10%, por capricho seu dos 10%. Tem pessoa que dizima ou oferta, quer que Deus pegue a alavanca o financeiro dela. Não é dessa forma. Primeiro, se eu tenho problema com meus irmãos, com meu irmão, o que eu tenho que fazer? Antes de eu dizimar, eu tenho que ir a ele, eu tenho que reconciliar com ele, eu tenho que pedir perdão. Certa vez um colega já falecido, um colega meu, ele falou: Valtinho, eu passei lá na igreja e deixei 500 reais, parei a caminhonete, chamei o rapaz e deixei 500 reais. Depois eu parei no outro interior de novo, lá eu estava com dinheiro, eu peguei e dei R$1.000. Eu falei: a igreja foi abençoada, que é local, você também continua sendo abençoado, porque Deus está te guardando, mas você precisa entender o verdadeiro processo, de como você está ofertando, por que você está ofertando. Eu sei que é uma gratidão sua, mas você precisa ter comunhão com Deus, você precisa congregar, você precisa ter comunhão na igreja, para você obter mais êxito. Hoje ele já não está mais aqui. Mas é dessa forma. Porque Deus não vai atender, Deus não é garçom para atender os caprichos dos 10% que nós pensamos que nós damos, do dízimo e damos oferta, e Deus vai pegar e vai multiplicar. Se fosse assim, estava todo mundo milionário, todo mundo corria. E tem muita gente fazendo isso aqui. Hoje a igreja está substituindo o Deus das bênçãos pelas bênçãos de Deus. É a barganha do evangelho. Mas o garçom só recebe a gorjeta se for educado. Se for feio, mal educado, não recebe não. É perigoso. Sai fora. Queria os 10% dele para isso. É verdade. Então, irmãos, o pessoal está trocando, né? O Deus da bênção, que é o Deus que vai abençoar, né? Pelas bênçãos de Deus, fazendo uma barganha com o evangelho. A igreja quer a dádiva de Deus mais do que o doador. Eu preciso entender, isso é ser sedento por Deus, sedento, ter sede de Deus. Nós precisamos ter sede de Deus, irmãos, é ler a palavra, é orar na dificuldade, é orar na alegria, é orar na hora de decidir algo, não precipitar-se, pedir essa condução do Espírito Santo sobre a nossa vida, a orientação. Então, esse terceiro ponto, que é o conteúdo do avivamento. E esse avivamento, Deus tem sido tão misericordioso, pastor, com o povo, porque tem permitido um avivamento atualmente individual. Porque se pensar no coletivo, precisa existir a mudança. Demais. E ela começa de cima para baixo, né? Isso. E aí, o senhor falou sobre dízimo, né? Os 10%, e o tesouro, né? A Bíblia fala, né? A palavra do Senhor diz que
Onde está o teu coração, ali está o teu 19. tesouro. E se meu tesouro está em coisas terrenas, vai ficar aqui. Então, como vai haver o avivamento genuíno, né, sobre todos? Quase impossível. Não vai acontecer. Eliabe, 1 Pedro capítulo 1, versículo 17 a seguir. Olha aí, apóstolo Pedro, ó, a dica para nós aí, para a igreja ter um avivamento, ó a dica aí. Está cheio de dica aqui, alerta, né, na Bíblia. Andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoa. Deus não discrimina. Chamar de pai quem? Pai nosso que estais no céu. É Deus, esse pai é o nosso Deus. Próximo versículo, olha só. Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como que? Prata, ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais. Versículo 19. Por favor. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Esse é o nosso resgate. Então não adianta querer vir fazer barganha com Deus. Eu falo, né, eu já falei, o que Deus quer com 10 milhões de dólares de alguma pessoa? Deus não quer nada, Ele é dono do ouro e da prata. Não é com coisa perecível, o dólar perece, pode perder ele. Mateus capítulo 15, ele fala que Cristo repreende os escribas e fariseus. E aí o Senhor, no versículo anterior, fala sobre tradição. E os fariseus e escribas, eles cobraram de Cristo, por que seus discípulos não lavavam as mãos quando pegavam o seu alimento? Eles tinham em foco a tradição, o costume. Costumes. E aí logo em seguida ele não debate ele, mas ele coloca uma outra questão. Ele diz, olha, mas por que vocês ofertam os seus pais, sendo que vocês tinham que honrar ele? Vocês, quando chegam na idade, vocês lançam ele como oferta, como sacrifício vivo para o templo. Inversão, né? Uma inversão muito grande. Então, ó, Deus abençoe. O povo, esse conteúdo de avivamento, as pessoas querem as riquezas do mundo mais que as riquezas do céu. Mais que as riquezas do céu. As riquezas do céu é a salvação. Eu tenho um louvor do Ezequiel que diz assim, ó, mais que o ouro, mais que a prata, mais que prazeres, mais que a vida, mais que tudo, mais que riquezas, é te servir, Senhor, é te adorar, Senhor, é te amar, Senhor, é te obedecer, Senhor, mais que isso. Então o nosso preço por Jesus é um alto preço, pelo sangue dele que nós somos resgatados. Então isso é entender essa preciosidade do conteúdo de avivamento. Essa cultura e atitude está na contramão do verdadeiro avivamento. Hoje a igreja tem ricos templos, mas não a glória de Deus em seus santuários. As igrejas de hoje têm crentes influenciados na sociedade, mas não pessoas influentes nos céus. Olha só que coisa. A cultura de hoje, né, está na contramão do verdadeiro avivamento. Porque qual que é o conteúdo verdadeiro do avivamento? É saber que pelo sangue de Jesus que fomos comprados e que nós temos que ser sedentos de Deus. Sedentos de Deus implica tudo a nós: obediência, temor, louvor, gratidão, esperança, paciência, essas virtudes. Então, ó, hoje a igreja tem ricos templos, mas não a glória de Deus em seus santuários. Hoje a igreja tem crentes influentes na sociedade, mas não pessoas influentes no céu, sem contato com o céu. Igreja antropocêntrica. Pega Deus, bota na lateral e o que prevalece é a experiência do homem que está ali, né? Ele vai mandar de acordo com o que vai agradar aqueles que estão ouvindo. Não vai ter o avanço doutrinário. Olha, cuidado com o reino vindouro. Jesus vai levar uma igreja para o céu. Olha, vá no arrebatamento. Vai vir a grande tribulação. Vai vir a guerra do Armagedon. Esse mundo vai ser destruído. Esse é o anúncio que a igreja deve avisar para esses lá fora. Não, você vem e senta, vai entreter a pessoa por laços afetivos, vai entreter a pessoa por conveniências, tem muita coisa dessa forma. E não vai falar o reino futuro. Cuidado
que o pecado assim, 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 não entra no céu. A igreja não fornece isso aí. Esse cidadão não fornece isso. E aí, tem crentes influentes na sociedade, mas não pessoas influentes no céu. Tem influência política, mas não poder espiritual. Tem influência política, mas não tem poder espiritual. Está entendendo, irmãos? Tem poder econômico, mas não tem autoridade espiritual. Quantas que você conhece dessa forma? Tem muito dinheiro, mas não tem essa autoridade, espiritual. Essa aí é aquela lista, pai, mas eu fiz tanto lá. Olha, multidões alcançaram através dessa palavra, lá trabalhou tanto dessa forma, mas faltou alguma coisa. Aí que lá em Mateus fala: apartai-vos de mim. Então, esse avivamento, esse conteúdo de avivamento tem que ser uma igreja sedenta por Deus, uma igreja que chora e se arrepende, uma igreja abundante e rica em oração. A igreja precisa orar, a igreja que é eu e você, somos nós, orando em casa, orando na rua, de manhã cedo, aqui na igreja, aprendendo a palavra e caminhando. O último ponto aqui, nós vamos discorrer com os irmãos, o resultado do avivamento, o resultado do avivamento. O resultado do avivamento. A igreja avivada é usada para pregar a palavra de Deus. Vamos confirmar isso biblicamente? Atos capítulo 4. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Olha aí. Atos capítulo 4, versículo 31. O que diz aí? Pode ler, Joel, leia, por favor. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Olha aí. E anunciava o quê? A igreja que tem, que ela tem um avivamento, o resultado caminha dessa forma aí, como aconteceu nessa igreja aí do Pentecostes, Atos do capítulo 4, e versículo 31. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem, com ousadia, pode-se dizer, a palavra de Deus. A igreja que tem comunhão, tem avivamento, ela anuncia a palavra. Não é só um grupo de jovens, um grupo de varões, um grupo de irmãs, não. Todos anunciam, até o departamento infantil ensina a criança no caminho que deve andar, ainda adulta não se desviará dele. A criança que é ensinada nos ditames na palavra de Deus, ela vai pregar com atitude para as pessoas, vai falar, porque ela é ensinada, fala de Jesus para as pessoas. Então, a igreja avivada é usada para pregar a palavra de Deus. Esse é o resultado do avivamento. Mais uma aí, os membros se tornam embaixadores de Cristo. A igreja cresce em graça. O versículo 33, avança aí, Eliab, por favor. E com grande poder os apóstolos davam testemunho, olha aí, avanço, davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos havia imensa graça. Nós estamos aqui pela graça de Deus, pela grande misericórdia dele, que a igreja permanece com essas portas abertas. É pela graça de Deus, não é por ações meritórias nossas, não, porque somos bonzinhos, porque nós estamos sacrificando, fazendo aquilo outro. Não, não é isso. O seu esforço conta muito para Deus, sim. Deus vê o esforço de cada um, mas é com obediência, com comunhão, com avivamento, com temor, com conhecimento da palavra de Deus, com esperança, com piedade, que a igreja avança e tem essa ousadia. E também a igreja cresce em conhecimento e em número. Aí como é que a igreja, quando ela cresce em números, através do avivamento agendado por Deus, não agendado por ela. Volta aí nesse capítulo 4, o versículo 4. A igreja cresce em graça, a igreja cresce em conhecimento e em número. Atos capítulo 4, o versículo 4, olha aí. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000.
grande avivamento em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva. Esse é o resultado. Está vendo o resultado? Quantas pessoas aceitaram a Cristo na primeira pregação do apóstolo Pedro? Quantas pessoas? Quase 3.000 pessoas. Esse é o resultado do avivamento, para nós entendermos. Olha aí, depois vem confirmando, quase 5.000 depois na segunda pregação. Aí vamos trazer para a contemporaneidade, para o século passado. A igreja sempre avançou com a pujança quando Deus a visitou. Quando Deus a visitou, é Deus que visita. É Deus que faz a agenda do avivamento. É Deus. Nós caminhamos, nós pedimos as ideias, as estratégias, pedimos Deus para fazer parte daquilo que nós temos de planejamento, de metas. Nós chamamos Deus para fazer parte do processo. Não chamamos Deus depois só para confirmar. Vai lá, faz aquilo que quer fazer. Falei, Deus, aprova aí. Aí está mudando a inversão do valor, né? Nós nos tornamos no legislador. O legislador é quem confecciona a lei, estabelece. E aí nós queremos colocar Deus como executivo. No executivo, confirma aí. Saiu fazendo, mas não pediu de Deus a direção, a orientação. Errado. Você pode ter certeza, essas coisas sem ter programação com Deus, a gente às vezes não vê. Tem pessoas que não vê. Mas as coisas sem ser agendada com Deus, sem ter compromisso com Deus na casa de Deus, presta atenção no que acontece. De vez em quando, um beliscão dali, mais outro dali, porque não foi agendado com Deus, não colocou Deus no projeto, pastor Abs, não colocou Deus no planejamento. Aí nós aqui, vamos dar um exemplo, nós vamos fazer esse avivamento, esse pit stop aí com os jovens, não ora a Deus, não consagra a Deus, não põe em jejum com Deus, não pede a estratégia, Senhor, não pede a proteção de Deus, Senhor, habilita essa situação de acordo com a sua vontade. Tudo que nós vamos pedir a Deus, nós vamos rogar a Deus, o que nós temos que fazer? Pedir de jeito? Segundo a vontade de Deus. Sim, irmã Celestina. Outro exemplo também, a pessoa vai casar, não chega no pastor, não chega nos conselheiros da igreja e fala do assunto, está com problema com advogado, em vez de pedir orientação. Uma orientação, uma ajuda espiritual. Leva chefe na justiça dos homens e por aí. Esquece de 1 Coríntios capítulo 6. Então é dessa forma que acontece. É dessa forma. Infelizmente é dessa forma. Acontece isso. Então, olha, crescia em número, mas aí é o resultado do avivamento, quando ele é coordenado por Deus lá no céu, agendado lá no céu. Esquece, irmão, dá tudo certo. Dá tudo certo, não erra nada. Quando não é programado com Deus, vai acontecendo, a chave vai parafusando. Parafusa dali, parafusa cá. E as pessoas parecem que não entendem isso. Elas não entendem. Todo mundo está vendo, essa pessoa às vezes não está vendo. Está entendendo isso, irmãos? Então, olha só, agora vamos falar desse resultado para esse século aí. E a base do avivamento, é o que o senhor falou, é a oração. Olha só o que diz Atos, né? Sim. Pedro, pois, era guardado no cárcere, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E logo veio o avivamento. O avivamento, o resultado. O cidadão preso, a igreja dobrada. Isso é a igreja avivada. É a igreja que tem Salmo 133 na vida dela. Comunhão, pode falar. Aí, esse texto aí, até o versículo 6 aí, as personagens que estavam aí pressionando Pedro e João. Olha as personagens, quem é que estava lá? A sequência dessa leitura aí, Do 4:4? Do 4 em diante. Aí No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, é uma delas, né? Isso. Os líderes religiosos e os escribas, né? Os da lei. Mas mais agora. Aí, e também o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre, e todos os parentes do sumo sacerdote. E colocando-os diante de si, perguntaram-lhes, com que poder, ou em nome de quem fizeste isso, né? Essa conversão. Somente tinha só Pedro e João que estavam lá, e eles iam interrogando eles aí. Mas quem entrou na ação, muito obrigado, pai, quem entrou na ação para defender? Deus, o Espírito Santo movimentou. Lembra daquela mulher com o juiz iníquo, lá em Lucas 18?
Ela tinha uma causa lá pendente para resolver, e ela ficou fazendo o quê? Ela foi orar, foi importunando, até que o juiz falou, não, libera aí para essa mulher que eu não dou conta mais. Esse é o poder da oração, a chave da vitória para nós. Não é resolver igual a irmã Celestina falou, que é resolver da minha maneira. Da minha maneira não vai dar certo, tem que ser do jeito de Deus, do tempo de Deus, na hora de Deus, da forma de Deus. E ponto. Vamos caminhar um pouquinho para mim fechar isso com os irmãos. A igreja sempre avançou com pujança quando Deus a visitou para o avivamento. Pujança, né? Com grandeza, com nobreza, coisa forte, fortalecida, pujança. No século XVIII, o avivamento na Inglaterra tirou a igreja das cinzas do desânimo para um grande crescimento numérico. Multidões se acotovelavam para ouvir a palavra de Deus, no século XVIII. Em 1857 a 1859, cerca de 2 milhões de pessoas converteram-se a Cristo nos Estados Unidos. E logo lá em seguida, lá no ano de 1906, na Rua Azusa, em Los Angeles, também houve um grande avivamento. Esse é o resultado do avivamento. Não foi ninguém que agendou, foi Deus que interviu naquilo ali. Preste atenção nisso aí, esse é o resultado do avivamento. Em 1857 a 1859, cerca de 2 milhões de pessoas converteram-se a Cristo nos Estados Unidos. No avivamento do país de Gales, em 1904, em apenas 6 meses, cerca de 100 mil pessoas converteram-se ao Evangelho. Em 1904. Em 1906, esse grande avivamento da Rua Azusa, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Na Coreia do Sul ainda, hoje, os ventos do avivamento enchem igrejas com dezenas de milhões de membros comprometidos com a santidade e com o trabalho. E sempre que o avivamento vem de Deus, que é agendado por Deus, a igreja se fortalece e cresce. Está entendendo, irmãos? Por isso que Abacuque ficou pasmo, que ele queria resolver do jeito dele. Não, o senhor está usando um povo mais ímpio do que nós para nos subjugar. Está errado, Deus não respondeu. Ele ficou perplexo, pasmo, com a inação de Deus. Deus não agiu. Mas Deus mais na frente, você lê aí, são 3 capítulos, você vai entender por que Deus já tinha preparado, estava lá na frente para dar a vitória para Abacuque, aquela nação que restou, embora tendo ele sido levado cativo. Esse término, né, da exposição do livro de Abacuque, eu anotei aqui o término. Podemos dizer, uma lição estarrecedora, uma lição gloriosa, uma lição moral e uma lição espiritual para nós encerrarmos aí. Primeiro, olha só, coloca aí, Eliabe, 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Deus é uma lição estarrecedora. São 5 elementos aqui que nós podemos sintetizar esse livro de Abacuque, com tantas outras informações que nós já tivemos no decorrer aqui, explanando o livro de Abacuque. Uma lição estarrecedora: Deus julga o seu próprio povo. Deus é quem julga. Ninguém passa batido diante de Deus, tanto o ímpio como nós que fazemos parte, do povo de Deus. Ninguém passa impune. Deus é santo e justo, e Ele não faz vistas grossas ao pecado no meio do seu povo. Não passa batido. O seu pecado, o meu pecado, o pecado de A a Z, não passa batido diante de Deus. Não adianta ninguém falar que não aconteceu, ficou lá. Não vai passar, não tem jeito. Deus é santo e justo, e Ele não faz vistas grossas do pecado no meio do seu povo. Ele começa seu juízo exatamente por onde? Onde Deus começa? Pela casa dele. Está aí, o versículo confirmando aí, biblicamente confirmando para nós, olha lá. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de onde? De Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Foi aí que Deus também, lá Asaf entendeu, fala pedagogia, devemos nós falar de pedagogia? Pedagogia de Deus. Asaf ficou complicado, a cabeça dele, os parafusos começou a bambear, porque ele estava vendo o ímpio prosperar. Mas aí Deus explicou para ele, olha, quando chega neles, eles não têm tempo, você tem um socorro, você é anunciado para arrepender, você é anunciado para voltar atrás.
Você ainda tem chance. Eles não, o mundo de fora não conhece o poder dessa palavra. Por isso que o cristão precisa entender que esse avivamento é Deus que aviva dentro de nós, não é nós mesmos. Por isso que não pode ser, né, confundido com emocionalismo, não pode ser confundido com alegorias litúrgicas, não pode ser confundido. O avivamento verdadeiro, genuíno, ele vem lá do céu, ele é agendado lá, e ponto, acabou. A emoção passa, mas a razão fica. Muito bem lembrado. A emoção passa, a razão fica, permanece. Exatamente. Promove mudanças, e é verdade. E quando eu leio isso que nós estamos fazendo aqui, nenhuma vinda dessa nós aqui na igreja, esse tempo todo que pastor presidente, cada um de nós estamos vindo, ninguém está perdendo tempo aqui. Ninguém perde o tempo dele aqui. Sempre, né? Então, olha só, um outro ponto aí, para nós, outro elemento aí. Primeiro, né, uma lição estarrecedora que aconteceu. Deus deu uma lição ali para o povo de Judá. Eles tinham sido avisados que o reino do norte tinha acontecido tudo aquilo lá, eles não se arrependeram, teve que pagar, né, a situação ali. Segunda lição, uma lição gloriosa. A história tem um rumo, a história não é cíclica, nem caminha para o caos. O que é cíclico? Fica ali rodeando, voltando a mesma coisa, em cima da mesma coisa. Não é. Por mais que estava sofrendo lá o povo de Judá, estava acontecendo tudo, ia acontecer um final, e aconteceu. É a mesma coisa para a igreja hoje. A igreja não pode ficar aí pensando que a coisa é a mesma coisa. Por isso que a igreja precisa avançar dentro dos ditames da palavra de Deus. A igreja nunca para. Lembra no início da pandemia nós falarmos aqui? A igreja não vai parar. A igreja não vai parar. Parou? Não parou. O poder de Deus está sustentando. A história não é cíclica nem caminha para o caos. Outra coisa, a história é linear e marcha para uma consumação linear. Ela tem uma linha reta para ir. A igreja marcha em linha reta. A igreja não volta atrás, irmãos. A igreja marcha linear, em linha reta. Quando a densidade do Espírito Santo invade a nossa vida, nós precisamos saber que nós temos um ponto-chave de domínio. Sim ou não? Quando a graça, quando o avivamento chega na nossa vida, nós temos um ponto-chave de domínio. Quer um exemplo? Quando você vai soltar uma pipa, se você não colocar uma linha nela, você vai ver ela subir? Ou se ela subir, você soltar a linha, para onde ela vai embora, não vai? É assim a nossa vida, por isso nós temos senso de pertencimento. Nós temos uma linha que nos sustenta. Está entendendo essa explicação, irmãos? Como é que é? Rebenta também. Então é linear. Nós precisamos, se você for soltar uma pipa, ela é coordenada por uma linha. Nós temos que trazer esse exemplo, nós somos coordenados pela linha da palavra de Deus. Pela palavra de Deus. A história é linear e marcha para uma consumação gloriosa da vitória retumbante de Deus e do seu povo. Quantos aqui estão nessa linha para a vitória? Nós estamos nessa linha, na palavra de Deus, nós somos sustentados. Nós não somos uma pipa que sobe e vai embora para lá, não. Você está entendendo? Terceiro elemento aí, uma lição moral. Tá? São 5 elementos aqui, uma lição estarrecedora, uma lição gloriosa e agora uma lição moral. Abacuque, nós podemos entender que aquele povo que subjugou eles foi banido, sim ou não? Foi da mesma forma que eles vieram e subjugou ali Judá, eles também foram subjugados. Olha só, os violentos serão punidos, aqueles que semeiam a violência serão ceifados por ela, aqueles que plantam a maldade se fartarão dos seus frutos malditos, aqueles que ferem a espada, pela espada cairão. Olha o que aconteceu com os babilônios. Eles feriram a espada, mas eles também caíram na espada, né? Pelos medo-persas. Então, olha só, aqueles que oprimem o pobre com ganância desmesurada, serão oprimidos. Essa é uma lição moral que nós aprendemos ali no livro de Abacuque. O pessoal foi lá e subjugou, foi desumano com eles, mas o outro exército veio por cima deles, e aconteceu. É alerta de nós, para nós na igreja. É um alerta imprescindível. Aqueles que oprimem o pobre com ganância desmesurada serão oprimidos. A Babilônia lá, truculenta, ela foi entregue, nas mãos do Medo-Persa e foi de forma truculenta, da mesma forma também banida. Outro ponto aqui para nós ir terminando.
uma lição espiritual. É a que traz para nós, no livro de Abacuque. O justo viverá pela fé. Daí, aqui que o apóstolo Paulo pegou essa informação e escreveu lá em Romanos. Sabia, irmãos? É aqui, ó. Abacuque viu que o justo ia virar, ó, o justo que serve a Deus verdadeiramente vai vencer. Ele vai passar essa truculência, ele vai passar como se diz, essa guerra, né, essa situação escalabrosa, ele vai superar. Então, ó, ainda que o justo viverá pela fé, ainda que o mundo ao nosso redor se transtorne, ainda que os ímpios se levantem com fúria virulenta contra nós, ainda que nos faltem recursos materiais para a sobrevivência digna, nossa confiança permanece inabalável em Deus. É o que nós precisamos ter, confiança em Deus. Como que nós vamos confiar com tanta turbulência? Só através da palavra, só através da obediência, só através do avivamento, o avivamento interno dentro da minha pessoa. A última lição, o último elemento, uma lição final. Primeiro, nós devemos ter a alegria de crer. Abacuque ensina isso para nós. Nós temos que crer em Deus. Se nós não crermos, nós estamos perdendo tempo. Sim ou não, irmãos? Estamos perdendo tempo. Então, o profeta Abacuque termina o seu livro exclamando com todas as forças da sua alma: eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Está lá no versículo 18. Crer é um ato de júbilo. Deus ainda pode nos dar cânticos mesmo na escuridão. Ele abre. O último versículo lá para nós, por favor. Se nós confiarmos na grandeza de Deus, nós teremos a vitória, como esse cidadão, você já leu aí, ele teve a vitória. Apesar de ter perdido família, perdido os filhos, tudo, mas ele escreve isso aí, ó, Jó, capítulo 35, versículo 10. Ainda, né, Deus ainda pode nos dar cânticos, que Abacuque termina ali o 3º capítulo, cantando louvores de salmos a Deus, porque a fé que estava nele era uma fé resiliente, aquela fé que dá a volta por cima. Olha aí, ó. Mas ninguém diz, onde está? É Jó, isso mesmo, é Jó. Onde está Deus, meu Criador, que inspira canções durante a noite, mesmo que esteja na escuridão? Deus nos inspira a ter júbilo de alegria. Está difícil, não estou conseguindo, está demorando demais, é ruim demais, é triste demais, é massacrante demais, está doendo, eu não suporto mais. Quando é que isso vai acabar? Quando é que vai parar? Olha aí a esperança nossa. Mesmo na escuridão, Deus pode abrir em nós um cântico de alegria, como aconteceu com Abacuque. Espero que tenha contribuído com os irmãos para a edificação espiritual nossa em conjunto, que a igreja possa entender esse outdoor de Deus, que é evangelizar a palavra de Deus, que nós possamos entender que um avivamento genuíno, verdadeiro, ele é fabricado, ele é agendado, ele é confeccionado, ele é instrumentalizado lá no céu e não aqui na terra. É isso que nós aprendemos. Abacuque pediu, né, desesperadamente a resposta de Deus, mas não veio a resposta na hora que Abacuque estava precisando. Ele ficou pasmo, isso que nós aprendemos, porque Deus demorou. Muitas vezes Deus demora porque vem um tempo certo que aquilo tudo é resolvido. Mesmo na escuridão, Deus nos responde. Amém? Orar para o pastor, orar para uma da família que vai viajar. Oração final e orar por eles. Vai. Tranquilo. Irmãos, avisar aqui também, o pastor Wagner faleceu, parece que um cunhado dele, ou não sei se é da esposa, ele me falou agora de tarde, o motivo dele não estar aqui. Pastor Wagner, está lá para Jaraguá, foi para Jaraguá num velório, não dava prazo chegar aqui. E vamos orar a Deus pela irmã Celestina que vai viajar, pastor Absen vai viajar, pastor Toninho, seu pai já está melhor? Já deu bom, graças a Deus por isso, né? Oração, aliás, ela continua, né? É o que nós rogamos uns pelos outros, pelos irmãos, que haja cura, que haja, né, a paz de Deus imperando na vida de cada um. Deus abençoe os irmãos, que nós possamos ter aprendido, eu tenho certeza. Quantos aqui aprendeu alguma coisa? Eu tenho certeza disso. Amém. Deus abençoe. Dalva, vem ajudar aqui no louvor. Vamos louvar o Senhor, tirar as ofertas, e depois nós estaremos orando.
33 da harpa cristã, irmãos. Amém? Pastora Celestina, ajudar a gente. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Quando voltar e esse céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Deus abençoe os irmãos. Irmão Celestino, quiser ficar aqui em cima, nós vamos orar. A família do pastor Aves, sobe aqui para cima também, nós vamos orar. Convidar aqui o pastor Zé Machado, venha fazer essa oração, pastor. Mas antes dessa oração, quero chamar o Tiago, irmão. Ele quer reconciliar com o senhor, não é isso mesmo? Vem aqui, nós vamos orar para ele. Eu vou pedir para o pastor presidente estar orando por ele. Ele está reconciliando a casa de Deus. Está morando aqui perto? Na C23, olha aí, ó. C27, Deus abençoe a sua vinda aqui, atitude nobre, rica, sábia, essa, né, está reingressando aos caminhos do Senhor. Pedir para o nosso presidente estar orando, aos irmãos que estarão viajando, mas em breve vocês estão de volta, né, gente? Daqui uma semana, por aí, em nome de Jesus, né, vai ser bênção pura, vai dar tudo certo, vai ser só alegria, precisa mesmo ter férias, precisa ter um descanso, né, o labor nosso não é fácil. Pastor presidente, vem aqui junto com o pastor Machado. Primeiro então vamos orar pelo irmão, é uma alegria grande, depois nós oramos, pastor Machado, o senhor ora por eles, que eles vão viajar, nosso pastor presidente, pode subir aqui, pai, vem cá, e vamos colocar a mão sobre o Tiago, ele vai estar congregando conosco aqui, e que Deus possa abençoar a vida dele ricamente, né, nessa jornada cristã que vai fazer parte conosco aqui na igreja. É muito bem-vindo, muita alegria nós o recebemos aqui. Pai, Senhor, para os irmãos, vamos orar, estenda a sua mão para cá, vamos abençoar. Ele já é abençoado, vai ficar mais abençoado aí. Amém? Deus eterno, maravilhoso, Jesus, está o teu poderoso, aqui nosso na Pai tua casa. Meu Deus, venha abençoar, Senhor, guardando os passos dele. Ó, meu Deus, que todos os seus pensamentos, tudo aquilo, todo o teu corpo seja uma bênção, morada do Espírito Santo, Senhor, na vida dele. Deus, visita, Senhor, pelo poder, pela tua graça. Nós agradecemos, Senhor, por estar na tua casa, louvando e engrandecendo o teu nome, Senhor. Nós rogamos as bênçãos do céu, Senhor. Venha abençoar, nós abençoamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito bem. Traga eles de volta, guardados e amparados do Senhor. Continua com eles, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Pode dar. Vai ficar de cara, você está atrás de mim. Então vamos estender as mãos, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e a misericórdia do nosso Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam com todos nós, Deus agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.